Olá pessoal, bem-vindo a mais uma aula de matemática do teu Arrase no Enem. Aula número 3, professor Carlos Coruja com vocês. Espero que a aula passada tenha ajudado bastante e mais uma aula, mais competências, mais habilidades para você. Uma das competências que você deve ter é fazer cálculos grandes. Então assim, ter estimativa de valores. E é isso que a gente vai ver na aula de hoje, ok? As disciplinas de Física e Química também falaram sobre isso. Eu acompanhei bastante tempo os nossos amigos e assim, em algumas provas existe algum cálculo mais trabalhoso, os alunos perdem algum tempo. Então assim, a nossa ideia é dar algumas dicas de como tentar superar esses cálculos de uma maneira mais rápida possível, para que você possa gastar tempo nas outras questões que precisam de uma interpretação maior, que precisam de um pouquinho mais de tempo, ok? Aqui é cálculo, é só trabalho braçal, beleza? Vamos para a nossa telinha lá, ok? Tá lá, matemática, este rapaz que vos fala, e as nossas questõezinhas, vem cá, questãozinha de trabalho, exatamente, agora foi. Então tá lá, pô. Operações e simplificações. Deixa eu contar uma historinha para vocês. Embora não seja agora o meu conteúdo, o exercício que a gente vai fazer vai dar uma ideia muito boa do que é estimativa no Enem, beleza? Dá uma olhada lá. Tá lá. Uma mesma rádio toca todos os dias as mesmas 10 músicas, alterando apenas a ordem. Eu não sei vocês, mas aqui a gente tem bastante disso. Durante quanto tempo? Aproximadamente. Então, ó, palavrinha-chave do teu Enem lá, ó, aproximadamente. Vai vir muitas vezes isso. Não precisa ser um cálculo muito legalzinho. Pode ser uma coisa por cima, povo, aproximadamente. Vamos lá. Durante quanto tempo aproximadamente pode tocar as mesmas músicas num programa diário, sem que repita duas ordens iguais? Não sei se eu deixei claro para vocês a ideia. Fui eu que escrevi esse exercício antigo, caiu no vestibular de uma faculdade. E assim, a estimativa é um troço, a hora que você for ver as respostas você vai ficar assustado, ok? O cálculo não é um cálculo tão simples, o professor Roberto vai gastar bastante tempo com isso, mas eu vou comentar com vocês, ok? Vamos dar uma olhada lá. Então assim, as respostas, uma semana, um mês, um ano, um século ou 100 séculos. Nossa, professor. Então assim, pessoal, vamos pensar lá. Se você tem todos os dias as mesmas 10 músicas, canetinha, vem aqui, exatamente. Se você tem todos os dias as mesmas 10 músicas, então assim, música A, B, C, D, E, matemática adora fazer isso, G, H, I, J. No dia seguinte ele pega e inventa uma nova ordem, vai lá e coloca assim, J, A, B, C. Trocou uma única letra de lugar, mudou todo o serviço e você vai dizer assim, eu escuto muito programa de rádio que fala assim, uma programação nova, especialmente para você. As mesmas músicas, mas como trocou a ordem, ele vai dizer que é uma programação nova, beleza? Então vamos lá. Povo, isso aqui é um negócio chamado de princípio fundamental de contagem. O professor Roberto vai gastar bastante tempo com vocês. Não me interessa essa primeira parte, sim o resultado, ok? Então assim, pelo princípio fundamental de contagem, a gente divide cada etapa do exercício e tenta descobrir de quantas maneiras se consegue respondê-lo. Não entendi. Se eu tenho 10 músicas, eu tenho 10 etapas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, faltou uma casinha. 10, ok? De quantas maneiras eu posso escolher a primeira música? Professor, a primeira música pode ser qualquer uma das 10. É isso aí. A segunda música, bom, você não vai tocar a mesma música? Para a segunda casinha, eu tenho 9. Para a próxima, 8. Para a próxima, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Esse é o princípio multiplicativo ou o princípio fundamental de contagem. Se você tiver a paciência para multiplicar tudo isso, vai dar 3.628.800. Fiz em casa, mentira. Faz 1 milhão de anos que a gente faz o mesmo exercício. Ok? Então assim, vê se você entendeu. Pelo princípio multiplicativo, que você vai ver com bastante calma com o Roberto depois, eu consigo ter 3.628.800 maneiras diferentes de fazer aquela programação. Como o teu programa é diário, então eu tenho 3.628.800 dias. Professor, mas é um cálculo muito difícil. Vamos ver. Olha que bonitinho lá. Se eu pegar 3.628.800 dias
e dividir isso por 365 dias. Por que 365 dias? Porque 365 dias tem um nome especial para nós, se chama ano. Eu vou ter a ideia de quantos anos essa pessoa passou ouvindo as mesmas músicas, achando que a programação era diferente e especial para ele. Aí vem o que me interessa. Se você for fazer esse cálculo no Enem, você vai perder 2 minutos, 3 minutos, como qualquer vestibular. E hoje o Enem é um vestibular. Todos os vestibulares nesse país computam como tempo total para você fazer uma questão e marcar o gabarito 3 minutos. Toda vez que você estiver fazendo um vestibular, no nosso caso o Enem, e passar de 3 minutos, um pedaço, uma perninha, um bracinho da outra questão vai ser deixado de lado. É uma perda e grande. Se livre do cálculo o mais rápido possível. Então assim, passou de 3 minutos, começa a ficar preocupado. Absurdo, mas tem questões rápidas? Tem questões que você vai fazer com 40 segundos, ok? E daí gasta tempo uma coisa que tenha mais trabalho. Volta para lá. Então, olha lá, 3.628.800 dias. Professor, mas vamos dividir. Nossa, mas ó, 362 não dá, tem que ser 3.628 por 365. Vou te dizer que não. Quer ver que bonitinho? 362 e 365 são quase o mesmo número. Ah, professor, quase não quer dizer a mesma coisa. Olha a palavrinha mágica aqui, ó. Aproximadamente. Ah, legal, legal, legal. Então assim, se fosse exatamente o mesmo número, 362 dividido por 365 dá 1. Tá, e daí? Agora olha que legal. 1, 2, 3, 4 casas. 1, 2, 3, 4 zeros. Ah, que bacana. Então assim, estou fazendo uma estimativa. Quando que eu posso fazer isso? Bom, uma ideia é você dar uma olhada nas alternativas. Se as alternativas estiverem muito próximas, vai ter que fazer cálculo. Mas dá uma olhada nas nossas alternativas, pô. Quer ver? Volta lá, volta aqui. As nossas alternativas estão assim, ó. 1 semana, 1 mês, 1 ano, 1 século ou 100 séculos. Eu acho que você percebe que elas não estão tão próximas assim. Se tivesse escrito 1 mês, 31 dias, 32 dias, até entendo, mas aqui não. Então assim, acabei de descobrir que são 10 mil anos, ok? Daí vamos dar uma olhada assim, peraí. 10 mil anos dividido por 100 anos. Por que 100 anos? Porque 100 anos é o que o pessoal normalmente chama de um século. É fácil, né? Se você dividir por 100 anos, você vai descobrir que vão dar 100 séculos. Cuidado com os exercícios de análise combinatória, porque os resultados são gigantes. Então, olha que bonitinho para aqueles seres que não gostam de matemática e não conseguem entender os resultados. Se você tiver apenas 10 músicas numa programação diária, você pode dizer que está fazendo um programa novo, apenas trocando as ordens das músicas durante 100 séculos. Ok? Questãozinha linda, e quem for chutar provavelmente não ia chutar 100 séculos, porque não dá para imaginar isso. Ok? Então dá uma olhadinha lá, a sua resposta fofa, 100 séculos. Espero que você tenha gostado. Esqueci de mudar, tá lá a sua resposta. Ah, tá aqui, ó, então. Sua resposta fofa, 100 séculos. Não adianta ficar olhando para a criatura feia que você não vai entender. Né? Beleza? Vamos para a próxima. Enem de 2004. Essa é a própria questão do Enem para você usar a tua ideia anterior ali. Essa questão muito trabalhosa para quem não tem uma perspectiva de resultado, para quem não consegue estimar o resultado, ok? Vamos dar uma olhada lá. Então assim, comprimam-se, ou seja, espremam-se, zippem. Zippem é ótimo, né? Então assim, apertem, ó, todos os 4,5 bilhões de anos de tempo geológico em um só ano. Então assim, o teu exercício começa com o tempo todo que é estimado para o nosso planetinha, para o sistema solar, para a vida no universo, sei lá mais o que, 4,5 bilhões de anos em um só ano. A geologia, a geografia faz muito disso. Você pega o tempo todo e você comprime numa coisa mais fácil de você entender. Pensar em 4,5 bilhões de anos é inimaginável. Daí você transforma aquilo ali num ano. Então assim, tal mês aconteceu isso, tal mês aconteceu isso. É o que está aqui, ok? Vamos dar uma olhada lá. Daí, nesta escala, qual escala? Transformar 4,5 bilhões de anos em um só ano.
Nessa escala, as rochas mais antigas reconhecidas datam em março. Nossa, esse momento que você não me escutou, eu estava tomando água. Então assim, nessa escala as rochas mais antigas reconhecidas datam em março. O começo desses 4,5 bilhões de anos, então, se deu em 1º de janeiro. 3 meses depois, apareceram as rochas mais antigas. Os seres vivos apareceram inicialmente nos mares em maio, ou seja, 5 meses depois apareceram os primeiros seres vivos. As plantas e os animais terrestres surgiram no final de novembro. Nessa nova escala, foi isso que aconteceu. E olha que bonitinho que ele fez. Então assim, ele pegou os 4,5 milhões de anos. Aliás, não é milhões, é bilhões, professor. É 4,5 bilhões. Isso também é um negócio bacana para você ver que tem bastante no teu Enem. E aqui ele colocou assim, ó, professor, 4.500 em milhões. 4,5 bilhões vai ficar assim, 4.500, 4 milhões e 500, 4 bilhões e 500. Daí o que ele escreveu aqui é 4.500 em milhões. Ou seja, coloca mais 6 zeros e fica igual ao que estava ali embaixo, tá? Escalas diferentes, milhões, bilhões. Daí, esses 4,5 bilhões de anos foram divididos em 12 meses. E aqui embaixo você vai ver claramente, ó, 375 milhões de anos é a duração de um mês. Como é que você sabe isso? Se você somar mais 375, você vai para o próximo, mais 375 para o próximo, mais... Ou seja, se você dividir os 4,5 bilhões em 12 meses, cada mês vai ter 375 milhões de anos. Vamos para frente. Na escala do tempo acima, o sistema solar surgiu no início de janeiro. Então, ó, aquilo que eu falei para vocês, 4,5 bilhões de anos é o tempo todo do nosso universo. E vivemos hoje, na meia-noite do dia 31 de dezembro, ok? Então assim, começo do universo até o dia de hoje, ou do dia da prova no caso, né? Então assim, começo do universo, 4,5 bilhões de anos, e agora zero, acabou, está aquela tua escala inteira. Volta para lá. Nessa mesma escala, Pedro Álvares Cabral, aquele rapazinho luso, desse teninho aqui, 1500, chegou ao Brasil também no mês de dezembro. Mais precisamente E ele quer saber assim, em que dia do mês de dezembro Pedro Álvares Cabral chegou ao Brasil. Sei lá, professor, não foi em dezembro, professor, eu aprendi diferente. Não, você entendeu lá, né? Então, pessoal, viu o tamanho dos cálculos? Depois eu mostro uma tela para vocês com os cálculos. Mas não é essa a nossa ideia. É assim, a hora que ele mesmo dividiu, um mês vale 375 milhões de anos, ok? Um mês vale 375 milhões de anos. Escuta a minha voz apenas. Agora imagina assim, o que 1.500 é para 375 milhões de anos? Senhor, nada. É bem isso, nada. 1.500 em 375 milhões de anos é nada. Estão te devendo 375 milhões de reais. Te pagam todo este valor, apenas faltou 1.500 reais. Eu acho que você não vai ficar preocupado. 1.500 entre 375 milhões não é nada, ok? Vamos para lá. Então assim, se 1.500 anos atrás, em 375 não é nada, vamos responder isso daqui sem fazer nada. Então assim, Pedro Álvares Cabral chegou em dezembro também, ele falou. Olha que amor, no começo de dezembro seria 375 milhões de anos atrás, porque é isso que vale um mês inteiro. Se fosse no dia 10, seria mais ou menos 125 milhões de anos. Por quê? Porque é um terço do mês. Se fosse no dia 15, ele teria chegado mais ou menos o quê? Dia 15, metade disso, 187 milhões e meio de anos. Se fosse no dia 20, 22 quartos daquilo ali, seria em torno de 250 milhões de anos. Bom, e aí vai. Ou ao contrário, na verdade estou fazendo ao contrário, isso aqui é 250 para cá e 125 para cá. Se fosse no dia 31, então um dia só para vocês terem uma ideia, se 375 milhões de anos equivalem a um mês, se você dividir por um dia só, isso aqui dá quase um dia só,
é aproximadamente 10 milhões de anos. Então, povo, era essa a estimativa, para de perder tempo fazendo cálculo. Um dia vale aproximadamente 10 milhões de anos, um diazinho naquela escala. Se ele chegou 1.500 anos, adivinhe qual é a data que ele chegou? Na noite do dia 21. Se ele chegasse no começo do dia 31, se ele chegasse no começo do dia 31, seria equivalente a 10 milhões de anos, povo. E não a 1.500 anos nessa proporção. Mas tudo bem, para Devotos de São Tomé eu fiz os cálculos. Olha que coisinha linda. 4 milhões de anos, 4 bilhões e meio em 12 meses dá 375, e não precisava fazer. 375 dividido por 30 dá 12 milhões e meio por dia. Eu tinha colocado 10 para fazer rápido. 12 milhões e meio por dia, dividido por 24 horas, cada uma hora naquela escala vale 520 mil anos. E ele chegou só a 1.500 anos atrás. Ou seja, 1.500 de novo. Entre 5 mil ou 520 mil, não é nada. Ele chegou no final de dezembro, 31 de dezembro, quase na meia-noite. Belezinha? Então, assim, muito cálculo, muita perda de tempo, não precisa. Exercício simples se você analisar o tamanho dos valores, ok? Volta para lá. Tá lá, noite do dia 31. Você quer fazer cálculo, óbvio, mas vai perder bastante tempo. Mais umzinho para a gente brincar. Então, assim, povo. Exercício 2009. Aliás, exercício que normalmente é tratado por professor de geografia sobre o aquífero Guarani. Com essa falta de água, provavelmente vai vir à baila de novo, deve aparecer nas suas provas. E esse mesmo aquífero já caiu umas 5 vezes no Enem. Bom saber por tudo, inclusive para a redação, de repente, com o tema da falta de água. Ok? Dá uma olhada lá. Enem 2009. Técnicos concluem o mapeamento do aquífero Guarani. Faltou um ponto. O aquífero Guarani localiza-se no subterrâneo dos territórios da Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai, com extensão total de 1.200.000 km². 1.200.000 km², dos quais 840.000 km² estão no Brasil. Estamos bem de água. Alta profundidade, mas bem de água. Então, assim, uma das vezes que caiu isso, caiu qual é a porcentagem do aquífero que se encontra no Brasil. Porcentagem direta. Não precisa fazer aquilo que se acostumava na escola lá de 100%, quer ver? Parece assim, 1.200.000 é 100%, esse aqui é X. Não precisa fazer isso. Para você saber a porcentagem, basta você dividir os 840.000 por 1.200.000. Faça a simplificação. A hora que você fizer essa sua simplificaçãozinha, você já vai ter 0, alguma coisa que vai te dar a porcentagem, ok? Regrinha de 3 não é necessária aqui. Daí, vamos para a próxima então. O aquífero armazena cerca de 30.000 km³ de água. Opa, 30.000 km³, unidade de volume de água, e é considerado um dos maiores do mundo. Na maioria das vezes em que são feitas referências à água, são usadas unidades metro cúbico e litro, e não as unidades já descritas. Água normalmente metro cúbico e litro. Inclusive, se você não sabe, dê uma olhada no hidrômetro que tem na tua casa lá. Aquele hidrômetro faz a contagem em metros cúbicos, ele normalmente não coloca em litros. A tua conta de água é em metros cúbicos. É bom saber converter um no outro, a gente vai ver isso. Beleza? Vamos lá. A Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo, Sabesp, divulgou, por exemplo, um novo reservatório, isso é velho, porque está faltando água lá, mas tudo bem, cuja capacidade de armazenagem é de 20 milhões de litros. Você veja como a preocupação é antiga. Então, assim, 20 milhões de litros. Ó, mais uma unidade para você colocar. Professor, eu nunca lembro o que é milhão, bilhão. Dançou. Comparando as capacidades, olha lá, comparando as capacidades do aquífero Guarani e desse novo reservatório que da Sabesp, a capacidade do aquífero Guarani é, olha que bonitinho, quantas vezes o do novo? O novo é de quem? O da Sabesp. Então, assim, ele quer saber quantas vezes maior é o aquífero Guarani, quantas vezes o da Sabesp cabe dentro do Guarani. De novo, dá para fazer a regra de 3, mas não faço.
Se você quer saber quantas vezes maior ele é, você poderia fazer uma coisa assim, que também não quero que você faça, mas vamos lá. Você poderia colocar assim, o aquífero da Sabesp vezes X é igual, o aquífero não, lá a barragem, é igual a tantas vezes o Guarani. Passa dividindo, monta a equação e encontra esse valorzinho. Mas não precisa fazer assim não. Vamos apagar isso aqui e vamos brincar. Então lá, povo. Primeira coisa, conversão de unidades. A borrachinha, vamos lá. Desde a quarta série assim do ensino fundamental, isso é dado como matéria. Saiba, anote em algum lugar, você vai precisar. Ou em matemática, ou em física, ou em química. Beleza? Olha lá. O que é um decímetro cúbico, só para lembrar os nossos companheirinhos aí? Então assim, um decímetro cúbico significa um cubinho, essa é a ideia, um cubinho que tem como aresta. O que é aresta, professor? É lado, mas lado quando você está numa figura de 3 dimensões. Que tem como, o professor Burro já colocou a unidade de volume, que tem como ladinho, como aresta, um decímetro. Então imagina assim, o que é um decímetro, professor? Vou traduzir na língua de gente. 10 centímetros, 10 centímetros. Se você pegar um cubo que tenha 10 centímetros de aresta, de ladinho, 10 por 10 por 10, aqui dentro dessa coisa cabe 1 litro. E esse litro tem como massa 1 quilograma. Ah, que legal. Então assim, se você pegar um cubinho de 10 por 10 por 10 centímetros, 1 decímetro cúbico é o volume dele, que tem como capacidade 1 litro e que tem como massa 1 quilograma. Apagaremos, apagaremos, apagaremos. Daí, existem conversões, eu já brinco com uma conversão com vocês ali. Mas assim, é bom saber um outro. Se você pega um cubinho de 1 metro cúbico, que bicho é isso? Isso aqui podia acontecer dentro das casas, só não tem caixa d'água assim, porque senão o teto tem que ser muito alto. Se você pegar um cubo de 1 metro, por 1 metro, por 1 metro, o comprimento e a largura não tem problema. Agora, imagine algumas casas que você tem um cubo de 1 metro na caixa d'água. Um troço gigante, o teto tem que ficar muito alto, tá? Daí, vamos dar uma olhada lá. Esse 1 metro cúbico, ou seja, um cubo de arestas 1 metro, tem como capacidade 1000 litros. Dentro desse cubinho cabem 1000 litros de água, ok? E esses 1000 litros de água tem como massa 1000 quilogramas. Então assim, essas duas unidades é legal você saber. Ah, professor, eu decorei uma só e sei converter. Tá ótimo. Mas assim, é bacaninha, parece. Vamos lá. Olha o que eu fiz com vocês aqui, só para vocês lembrarem. Muita gente sabe converter, mas esquece que quando você está trabalhando com volume, você tem 3 unidades em cada uma daquelas ali. Não entendi. Já mostro para vocês. Lembra da tia lá do primarinho? A tia do primarinho escrevia um troço assim. Quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro e milímetro. A hora que vocês estiverem em aula de física com Elton, o professor de física detesta isso. Ele gosta de dizer que assim, hecto é 100, então multiplica por 10 ao quadrado. Mili é 1000, então divide por 1000, ou por 10 ao cubo. É razoável, para quem sabe é ótimo, para quem não sabe faz a tabelinha mesmo, tá? Vamos lá. Daí, povo, a parte difícil é assim, se fosse só isso, imagina assim, converta 10,5 metros em decímetro. O número que está aqui na vírgula vai ficar na casa que está aqui. Então ficaria assim, 10,5 em decímetro, basta andar uma casa, ficaria assim, 105 decímetros. Isso é fácil. A maldade é o seguinte, muita gente não sabe ou esquece que quando você está convertendo volumes, você tem 3 unidades em cada casa. Então assim, imagine 2.500 metros cúbicos e vá converter isso aqui em hectômetro cúbico. Quilômetro cúbico, hectômetro cúbico, decâmetro, metro, decímetro, centímetro e milímetro. Nós temos 3 unidades em cada casa. Por isso que eu fiz esse quadrinho ali com 3, não sei se dá para enxergar. Então a hora que você for fazer 2.500, não tem vírgula, professor. A vírgula está na última casa. Isso aqui fica assim, 0, 5, 0, 0, e o 2 passa para o próximo. É isso daí? Então assim, 2.500 não são 4 casas. 3 delas ficam numa mesma
unidade, povo, cuidado com isso. Então, metro cúbico, decímetro cúbico, cada uma dessas unidades é dividido, é tripartida, é dividido em 3 partes, ok? Então, assim, 2.500 metros cúbicos em hectômetros, você completaria isso daqui, até a primeira casa, ficaria 0,002500, ok? Espero que tenha ajudado. Agora vamos para o nosso exercício, né? Então tá lá. Olha que bonitinho. Esse 30.000 quilômetros cúbicos de água, vamos dar uma olhada lá que eu já esqueci depois de tanta conversa. Ele fala assim que o aquífero tem cerca de 30.000 quilômetros cúbicos de água, ok? E que a barragem, o novo reservatório, tem 20 milhões de litros. Então assim, o aquífero tem 30.000 quilômetros cúbicos de água, aquífero, e a barragem tem 20 milhões de litros. Se você transformar na mesma coisa, tá valendo. O que eu falei para vocês? 1 metro cúbico tem 1.000 litros. Então assim, se você transformar em metro cúbico, basta você multiplicar para 1.000 para litros. Belezinha? Vamos dar uma olhada lá. 30.000 quilômetros cúbicos. Ah, professor, eu vou passar naquela outra tela tua lá. É isso aí, quer ver? Então assim, ó. 30.000 quilômetros cúbicos para metro cúbico. 30.000 quilômetros cúbicos ficaria assim. 30.000 quilômetros cúbicos. A última casa na última casinha da unidade. Para metros cúbicos, mais 3 zeros, mais 3 zeros, mais 3 zeros. E pararia aqui. Então ficaria assim, 3, 6, 9, 12 zeros e mais o 30. Então olha que amor. Essa coisa ficaria assim. 30, 3, 6, 9, 12 zeros litros. Ah, daí, a capacidade do reservatório, 20 milhões de litros. Você pode perceber que no resultado não tem unidade. Por que não tem unidade? Porque você está transformando na mesma unidade e vai simplificar. Toda vez que você tem uma razão que não tem unidade, foi passado para a mesma coisa, ok? Vamos lá. Daí, corta os litros, por isso que não tem unidade. Corta o zerinho daqui com o zerinho daqui. 3 aqui com 3 aqui, 3 aqui com 3 aqui. Quando você for dividir isso daqui, 3 dividido por 2 vai ficar 1,5. Olha o que sobrou aqui. Vezes 10, 6 zeros, 10 a sexta. Ok? Vamos dar uma olhadinha lá. Ô, professor, mas aqui está 1,5 vezes 10 a nova. Não, pera aí, então assim, 30.000 quilômetros cúbicos de água, com 20 milhões de litros de água. Vamos ver se eu copiei as unidades certas lá. 20 milhões de litros de água, 20 milhões de litros de água está aqui. O que tinha antes? 30.000 quilômetros cúbicos. 30.000 quilômetros cúbicos, vamos ver na nossa tabelinha. 30.000 quilômetros, hectômetros. Ah, mas eu esqueci uma coisa muito importante. Qual coisa muito importante, professor? É que é o seguinte, isso aqui é em metros cúbicos. Lembra que a gente falou agora há pouco? Assim, vocês não podem cometer esse erro que eu fiz. Eu tenho que ficar voltando telinha. Cada 1 metro cúbico vale 1.000 litros. Ah, professor, a hora que você passou para metro cúbico, apareceram aqueles 12 zeros e mais o outro. E a hora que você passar para litro, mais 3 zeros. Então assim, ó, dá uma olhada lá. Isso aqui é de metros cúbicos. A hora que você passar para litro, tem que multiplicar por 1.000. Então, na verdade, tem mais 3 zeros com esses 6 que sobraram. 10 a nona, a avózinha italiana. Então, olha que bonitinho. 1,5 vezes 10 a nona. Isso aqui de vez em quando acontece. No tablet tem que voltar aí e não tem nada escrito do lado. Mas você não pode perder esse tipo de ponto de bobeira, ok? Então, assim, muita conversão, simplificação. Se você não lembrasse aquilo que a tia passava no prazinho lá, que 1 quilômetro cúbico, 1 metro cúbico, 1 decímetro cúbico, a transformação e quanto vale cada um, era um exercício perdido e bastante simples, ok? Vamos para a resposta lá agora, que agora está certinho. Então lá, 1,5 vezes 10 a nona vezes a capacidade do reservatório novo. Então assim, não precisou fazer a regrinha de 3, ok? Então assim, povo, espero, vamos ver, tá lá, não, isso aqui nós começamos na próxima vez. Vamos deixar isso aqui, povo. Espero que tenha ajudado vocês, espero que vocês tenham aprendido a simplificar mais alguma coisa. Cálculos de estimativa, cálculos bastante grandes. Faça com calma, eu acho que vale a pena na questão. E as simplificações que a gente fez acabou ficando bastante rápido. Beleza? Obrigado e espero vocês na outra aula, ok? Tchau, tchau.